Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Ednei. Isso aconteceu com ele na cidade de Americana, que fica no estado de São Paulo. Nessa época, foi no ano de 1998, o Sr. Ednei tinha 29 anos. E tudo começou assim. Nessa época, eu morava na casa dos meus pais, em um bairro da minha cidade. Mas o que acontece é que foi o momento para eu começar a minha família. Então assim, eu trabalhava durante a semana em uma fábrica. E às vezes, nos sábados e domingos, eu sempre estava no meu terreno, levantando a minha construção. E com isso, o tempo foi passando. E depois de praticamente os 2 cômodos do fundo já estavam prontos, e o da frente ainda estava em construção. E nessa época eu levei um colchão e um fogão para essa casa, para que eu pudesse dormir na construção mesmo, e ganhar tempo para terminar o serviço. Mas até aí tudo bem, mas o fato é que as residências vizinhas também estavam se erguendo, e o local estava tomando a forma de bairro. Mas ainda tinha muitos terrenos baldios que ficavam muito escuros na parte da noite. E perto de onde eu iria morar, tinha ainda nessa região alguns sítios e chácaras. Bem, já tinha algumas poucas pessoas morando nessa nova vila. E eu estava acostumado a dormir na minha construção nos finais de semana para adiantar o serviço. Mas certa noite eu estava nessa casa dormindo, e aí começou a chover. E logo a seguir comecei a ouvir uns barulhos de respiração rápida perto da minha janela. Eu fiquei meio assustado, pois parecia ser um som de animal grande, porque o ronco da respiração desse bicho era assustador. E eu não sabia o que era aquilo, fazendo aquele ronco. Mas depois eu só ouvi algo correndo rápido, e não deu tempo para eu ver o que era. Mas eu não fiquei muito preocupado, pois para mim era um cachorro de rua que entrou no meu quintal. Mas nisso começou a chuva a ficar mais forte, e praticamente virou uma tempestade. E como eu gostava do barulho da chuva, eu fui deitar e dormir. Mas passou-se quase uns 5 minutos, mais ou menos, e quando já estava quase dormindo, aí aconteceu algo, pois eu ouvi um barulho na janela do cômodo da frente. Eu fiquei com medo, pois não sabia o que era. E eu percebi que algo estava dentro da minha construção, e que tinha entrado pela janela. E o que eu fiz foi me levantar do colchão, e peguei um cabo de madeira bem forte, e fiquei já esperto. Mas logo eu comecei a ouvir aquele barulho de respiração rápida do animal dentro da minha casa. E pela minha sorte, no meu quarto eu já tinha colocado uma porta onde eu estava trancado ali dentro. Para mim era um cachorro que tinha entrado dentro da minha construção, mas eu queria saber como o animal teria pulado o buraco da janela, pois era o único lugar que estava ainda aberto na minha residência. Então tomei um pouco de coragem e abri um pouquinho a porta do meu quarto, para ver que tipo de animal era aquele, e se dava para eu expulsar da minha construção. E quando eu olhei, levei um susto com um tipo de bicho que ia acesa, e deu para ver bem essa criatura, pois aquilo tinha uma cara de macaco, mas as orelhas eram grandes, iguais a de um cachorro. E essa fera tinha um focinho quase igual de um pastor alemão. E também os olhos eram bem esquisitos, e pareciam ser 2 luzes amarelas. Essa criatura saiu do meu raio de visão, e foi para o fundo desse quarto. E eu continuei olhando, mas ainda bem. Mas o que ocorreu é que esse bicho apareceu de novo no corredor da minha construção. E aí eu vi aquilo em pé dessa vez, como se fosse um homem, e estava andando em 2 pernas. E esse bicho era do tamanho de uma pessoa.
Mas para o meu azar, esse bicho estranho me pegou eu olhando para ele pela abertura da porta. E nisso essa fera veio para cima de mim. E rapidamente eu fechei a porta do quarto que eu estava. E nessa hora começou o terror, pois essa criatura, que para mim era um lobisomem, tinha um corpo parecido com o de um homem, mas todo peludo. Essa besta começou a rosnar e empurrar a porta do meu quarto. Com esse risco que eu estava passando, as minhas pernas começaram a bambear e o medo tomou conta de mim. Eu fiquei meio perdido o que eu iria fazer, pois o barulho da tempestade e chuva forte, não barulho ali dentro, essa fera com certeza iria ficar mais nervosa. Então preferi deixar a luz do quarto apagada, para ver se esse ser ia embora. Mas algum tempo depois, esse lobisomem parou de bater, mas ainda dava para ver que ele estava rondando por perto do meu quarto. E do nada, essa criatura voltou a dar pancadas na porta do meu cômodo com mais raiva ainda. E mesmo com um pedaço de pau reforçado que eu estava segurando nas minhas mãos, eu achei melhor não enfrentar aquele lobisomem, pois eu poderia me dar muito mal. E a única saída que eu tinha era pular a janela do cômodo e fugir pela tempestade. E assim eu fiz isso. Pulei a minha janela e depois o muro da minha residência e saí correndo pela rua no meio daquela chuva forte na madrugada. Mas ainda eu estava assustado com o que eu tinha acabado de passar. Eu achava que a criatura ainda poderia estar atrás de mim. E assim, depois de correr muito pelas ruas de terra da minha vila, logo eu cheguei em um bairro normal da minha cidade. E já fiquei mais aliviado, pois já era um local com as ruas bem asfaltadas e muitas casas nesse lugar. E por sorte, como era um final de semana, eu achei um bar que estava tendo forró e fiquei por ali até amanhecer o dia. E depois que deu por volta das 6 horas da manhã, eu fui embora dali para a casa do meu pai, pois eu não tive coragem de voltar na minha construção, depois do risco que passei com um lobisomem. E ainda o dia na casa do meu pai. Eu contei para ele sobre o lobisomem que tentou me pegar na construção. Mas passou-se alguns dias e eu voltei na minha casa na vila para ir terminando o serviço. Mas eu não dormia mais nessa construção por falta de segurança. Bom, o fato é que depois de 6 meses eu já tinha terminado a construção dessa casa. Mas claro, eu aumentei o muro da residência e depois coloquei janelas com grades de ferro. Mas nesse tempo também tinha muitos pedreiros de lugares estranhos que estavam fazendo obra de construção pela minha vila. E eu não sei se o lobisomem era um daqueles homens, mas eu desconfiava de todos ali. E também pode ser que esse lobisomem que apareceu veio de outra região. Bom, quem sabe algum dia eu descubro esse mistério. Mas eu só sei de uma coisa: essa criatura existe e ataca as pessoas. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva.